Fala galerinha do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professor Gessonias. Vamos conferir o slide e os temas, são dois temas para a aula de hoje, certo? Então o slide na tela vai já mostrar os temas para vocês. Pronto, olha aí. Relações entre pronomes e seus referentes e relações de causa e consequência. São duas coisas que a gente vai estudar hoje, beleza? Então a gente precisa apressar o passo, não vai ter tempo para a gente fazer aquela reflexão inicial com algum texto, não. Conteúdo: referência pronominal, que é justamente a relação entre pronomes e seus referentes, e a relação de causa e consequência. E aí a gente vai estudar aqueles períodos oracionais, né? Duas orações em que um estabelece a causa e a outra a consequência. Dentro do gênero fragmento de romance, ok? Então, vamos seguir. Começando por referência pronominal. Galerinha, é um assunto que a gente já vem trabalhando ao longo deste ano. E sempre tem questãozinha na prova, alguma coisa sobre referência pronominal. E o que se trata a referência pronominal em si? É a interligação entre as partes de um texto. A referência pronominal ela é tão importante, gente, que ela constitui um fator de coesão que garante a textualidade. Professor, o que é isso? Não entendi, foi nada. Gente, vamos começar por partes. Primeiro, sobre esse conceito aqui, interligação. O que você entende por algo interligado? É como essa imagem. Esses símbolos aqui que eu coloco, gente, não é de graça, não, olha. Algo interligado é mais ou menos igual a esse símbolo aqui, ó. Uma coisa está ligada à outra. Veja só. E aqui forma uma cadeia, uma rede, né? Uma conexão entre esses três elementos aqui, né? Ok? Então, no texto, os elementos do texto, eles aparecem interligados, formando como se fosse uma cadeia, certo? Não é cadeia de prisão não, rapaz. Para de pensar em violência. Uma cadeia que eu digo uma sequência, certo? Então, as partes do texto, elas não são soltas, você não pode colocar elas soltas. Se você colocar elas soltas, você vai prejudicar o seu próprio texto. Aí entra esse segundo conceito que eu disse. Constitui um fator de coesão que garante a textualidade. A coesão é essa mesma coisa aqui que eu disse, interligação, certo? Coesão é quando você faz essa interligação entre os elementos, entre as partes do texto. E essa textualidade aqui é o que garante o seu texto ser um texto, ok? São dois elementos que são centrados no texto, a coerência e a coesão. Se seu texto não tem coerência e nem coesão, ele não é um texto, ok? Se ele só tem coerência e não tem coesão, ele também não é um texto. Muito cuidado, ok? Então veja só como prejudica quando o pronome não é bem utilizado. Um simples pronome, certo? Um simples pronome, vocês vão observar, quando não é bem utilizado, ele prejudica a compreensão. Olha aqui o exemplo. Ana encontrou o gerente da loja com o seu irmão. A pergunta que fica, talvez você até pensou, professor, a Ana e o irmão dela encontraram com o gerente da loja. Ok, você entendeu assim, beleza. Só que tem outra compreensão possível aí para esse texto. Esse texto ele não está bem amarrado, certo? Quem garante que o irmão é da Ana? Não é do gerente? Olha aí. Ana encontrou o gerente da loja com o seu irmão. O irmão, esse seu aqui, ele está substituindo Ana ou o gerente, né? Ou até o seu próprio irmão mesmo, estou falando com você e digo assim, Ana encontrou o gerente da loja com o seu irmão, olha aí. Pode até ser o seu irmão, rapaz. Já pensou? Enfim, então, o que nós podemos observar aqui é que o mau uso, esse pronome aqui, o seu, não foi bem utilizado, gente. O mau uso desse pronome está prejudicando a textualidade, está prejudicando a compreensão. O irmão pode ser da Ana, o irmão pode ser do gerente, ou o irmão pode até ser seu irmão, né? Olha, rapaz, como é que pode? Enfim, como é que a gente pode melhorar isso?
A gente tem que trabalhar isso. Talvez esse pronome seu a gente nem utilize mais. Olha como é que a gente vai melhorar. Ana encontrou o seu irmão com o gerente da loja. Agora eu tenho plena certeza nessa frase que o irmão pertence a Ana. Eu trouxe aqui mais próximo dela. Ana encontrou o seu irmão e o irmão de Ana estava com o gerente da loja. Mais ou menos isso que eu estou dizendo aqui. Então, Ana encontrou o seu irmão com o gerente da loja. Não tenho nenhuma dúvida agora que o irmão é de Ana. Ainda pode ter aquela compreensão mais enviesada que eu disse. O irmão pode ainda ser seu. Então, para melhorar, finalizar mesmo tudo, Ana encontrou o gerente da loja com o irmão dele, né? Aí o gerente, aí o irmão seria do gerente, né? Mas se eu colocar o dela, substituir o dele pelo dela, aí eu já não vou ter nenhuma dúvida de que o irmão é de Ana, ok? Então veja só como é importante a referência pronominal, a substituição, né? Aqui seu pode ser do gerente ou pode ser de Ana. Aqui seu, somente de Ana. E aqui não tem nem como, né? O dele ou vai ser do gerente e o dela ou vai ser de Ana, ok? Então, gente, olha aí como é que é uma referência pronominal bem feita, né? Como ela facilita a compreensão do texto. Vamos seguir? Vamos já para a questão. Gente, aqui hoje vai ser assim, ó. O conteúdo rapidão e questão. Até porque são conteúdos que a gente já vem estudando ao longo do ano. Só aula de referência pronominal, acho que eu lembro de aqui na TV, só aqui na TV. Eu ter ministrado duas, certo? Então aqui já é a terceira. Vamos para a questão. Galerinha, aqui um trecho do fragmento de aqui um fragmento, trecho do fragmento. Um fragmento, né, do romance Iracema. A gente até já leu ele na aula passada, só que agora a gente vai extrair coisas diferentes dele. Vamos lá. Rumor suspeito quebra a doce harmonia da sesta. Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra. Sua vista perturba-se. Diante dela, e todo a contemplá-la, está um guerreiro estranho. Se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Foi rápido, como o olhar, o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. Aqui eu até já falei para vocês, né? Para quem está assistindo, talvez, minha aula somente hoje não assistiu a passada, e que eu falei, aliás, eu trouxe esse mesmo texto, né? Aqui é o primeiro encontro de Iracema, certo? Com Martin, né? Que é o guerreiro português, né? O homem branco. Iracema é uma índia, e aqui este guerreiro que é citado, né? É um homem branco com o qual ela encontrou, e os dois se apaixonaram. Mais à frente vai haver o desenvolvimento, né, de um relacionamento amoroso entre eles, certo? Mas a primeira impressão não foi a melhor, né? Principalmente para ele, até também para ela, né? Aquele estranho aparece assim no mato. Ela estava ali cochilando, né? Tranquilamente, né? Numa boa, ali na floresta, aproveitando ali aquela paz, aquela tranquilidade. E aí o cara chega do nada, e aí ela, sem pensar duas vezes, ó, toma aqui uma flechada no meio dos peitos. Enfim, mas aí depois, né, essa flechada aí até dá para fazer uma referência ao Cupido, né, lá da Grécia, enfim. Os dois começam a se apaixonar. Gente, o que é interessante aqui, né, para a gente analisar, é a referência pronominal. Então a gente vai para ela. Primeiro, em tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. O pronome em destaque se refere ao guerreiro, aos tecidos, a ignotos ou ao corpo. E agora, quando a gente voltar, a gente tem que observar aqui no texto, gente. Nunca fiquem presos a olhar somente para o trecho aqui no destaque, não.
na questão. Tem aluno que daqui ele já quer extrair a resposta. Eu lhe digo logo de cara, a resposta, né, não está nesse trecho aqui apenas, certo? Então vamos lá. Veja que a partir dessa linha aqui, né, começa a citar o guerreiro, um guerreiro estranho. Se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. E aqui fala algumas características dele, né? Que ele tem nas faces o branco das areias. Ou seja, ele é branco, né? Como a areia, tá mostrando aí a cor da pele dele, que borda o mar. Nos olhos, o azul triste das águas profundas. Ou seja, ele tem os olhos azuis, certo? E aí ele tem essas armas aqui, né? Ignotas armas e tecidos ignotos. Esses tecidos ignotos, né, cobrem-lhe o corpo. Ou seja, tecidos ignotos cobrem o corpo de quem, né? Esse li aqui é que está substituindo, certo? Esses tecidos estão cobrindo o corpo de quem? Aí só tem duas possibilidades. Ou a própria Índia, né, Iracema, ou o guerreiro, né? Veja que a caracterização aí é toda do guerreiro. Está falando do guerreiro. E a substituição mais imediata é dele, certo? O rosto é branco, os olhos azuis. E aí ele tem ignotas armas e tecidos ignotos que cobrem-lhe o corpo, né? O corpo de quem, né? E cobrem-lhe o corpo de quem, melhor dizendo? Do guerreiro. E a resposta está na letra A, certo? Então, gente, não sejam levianos. Muitas vezes o erro acontece porque a gente olha aqui, ó. A gente olha já para o imediato, certo? Outra dica, uma dica que interessante sobre esse tipo de referência é que geralmente o referente ele vai vir antes, quando utilizar assim pronomes pessoais, tanto do caso reto como do caso oblíquo. Não lembra do que é o pronome pessoal, não, gente? O eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, né? Aí tem do caso oblíquo, que é uma quantidade um pouquinho maior, né? Mim, comigo, ti, contigo, ou, a, lo, lá, lhe, né? Olha o lhe aparecendo, né? Esse si aqui também, certo? Enfim, então já foi feita aí a primeira. Vamos para a outra questão. Em diante dela e toda contemplá-la, aí vem, né? O pronome em destaque se refere a vista, sesta, virgem ou harmonia, né? E agora nós precisamos observar bem, porque essa daqui é um pouquinho mais complicada para vocês. Eu vou até apagar aqui essa parte aqui para não confundir. Vamos lá. Veja que diante dela o trecho está aqui, ó. O trecho que me interessa, diante dela. Como eu já disse, a dica, quando se trata dessas referências de pronomes pessoais, geralmente vai vir antes. Ou seja, nós vamos olhar para o que está antes, certo? Nós vamos olhar para o que ocorre antes no texto. Então, o que ocorre antes no texto? Quais são as palavras que ocorrem antes? Rumor suspeito quebra doce harmonia da sesta. Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra. Sua vista perturba-se. Diante dela e todo a contemplá-la está um guerreiro estranho. Se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta, certo? E agora? Fica a dúvida aí. Por quê? Nós observamos aqui, né? Todas as palavras foram colocadas propositalmente no feminino. Duas a gente já pode eliminar de cara. A sexta é o momento do cochilo, não tem nada a ver, né? Que foi só para encher lacuna. Assim como a harmonia também, né? Diante da harmonia ou diante da sexta, né? Não, não foi, né? Aqui o que vai ficar para a gente é a virgem, certo? Isso, e a vista. Por quê? Porque a gente vai observar, né? Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra. Sua vista perturba-se. Diante dela, da vista ou da virgem? E aí? E agora? Como é que ficou? E todo a contemplá-la. Está um guerreiro estranho, né? Galera, aí você pode dizer, e agora, professor? Como é que eu vou
Como é que eu vou agora resolver isso, né? Como é que eu vou resolver? Pode ser qualquer um dos dois, professor. E eu concordo com você, tá bem complicado aí, né? A vista também pode ser diante da vista dela, né? Da virgem, certo? Então, esse diante dela é diante da vista. Pode, por que não, professor? Por que que vai ser virgem, talvez? Já que o mais imediato é vista. Aí vem uma segunda dica. Gente, os pronomes pessoais, eles devem referir-se, né, geralmente às pessoas em si, né? As pessoas do discurso. Quem é a pessoa do discurso aqui que está sendo falada, né? A virgem, certo? Então, esse diante dela poderia se recuperar a vista? Poderia, sem nenhum problema. Mas o mais interessante aqui é que o uso desse pronome pessoal recupere uma pessoa do discurso, certo? E a pessoa do discurso, o indivíduo sendo recuperado aí, é a virgem, certo? Que é a própria Iracema. Então a resposta fica sendo a letra C, ok? A gente fecha ela com a virgem. Até porque eu disse, até meio que deu uma dica, né? O mais coerente seria diante da vista dela, né? Então esse dela aí é para recuperar a virgem, que é justamente Iracema. Beleza? Então vamos conferir os gabaritos? Olha aí, guerreiro e virgem. Ótimo. Agora vamos mudar a chavinha. Agora o assunto é outro. Rapaz, porque o negócio hoje está assim. Porque vão ser 2 habilidades por aula, né? Agora a gente já vai falar de relação de causa e consequência. O que é isso, professor? Relação de causa e consequência. É quando as partes de um texto se organizam de maneira tal que uma seja resultado da outra. Ah, professor, quer dizer que uma parte é resultado de outra. Isso. Gente, se a gente tem um resultado, né, porque a gente teve uma ação que gerou esse resultado antes, ok? Então, causa e consequência, gente, é o nome que a gente dá para a habilidade. Mas você pode observar dentro das frases uma causa e efeito, um problema e solução, um objetivo e ação, uma afirmação e comprovação, certo? Então vamos ver aí como é que é essa ação e esse resultado, essa causa e consequência. A ação sempre vai ser a causa, o resultado é a consequência, né? Não tem aí vários dizeres, né, que diz para toda ação gera-se uma reação, né? Então essa lei da física aí, né, é como se ela dissesse assim, para toda causa há uma consequência, né? Mais ou menos isso a gente pode dizer, ok? Então veja só, no exemplo aqui bem claro, bem fácil de vocês entenderem. Como ontem choveu muito, as ruas estão alagadas. Veja que aqui teve uma ação, chover muito. Essa ação aqui, ela gerou um resultado. Qual foi o resultado? As ruas estão alagadas. Aqui é o resultado. Como eu disse, né? Essa ação que gera... Tudo bem, professor, você pode... Ah, professor, aqui também não é uma ação, né? Se no lugar do verbo estar tivesse assim, as ruas ficaram alagadas, né? Também não é ação, não pode aparecer uma ação? Pode, gente. Mas aí já é uma ação resultante da outra. Ok? Então nós observamos aqui, ó. Chover muito gerou, certo? Foi a causa que gerou essa consequência, né? As ruas alagadas. Então nós podemos aqui chamar de causa, vou botar CA para causa e CON para consequência. Ok? A causa foi chover muito. E qual foi a consequência? As ruas estarem alagadas, né? Você de repente, né, tá aqui assistindo o noticiário e vê lá, né? As ruas de cidade tal estão alagadas, né? E você fica, minha nossa, o que será que aconteceu, né? Aí o jornalista vai e fala, por causa do forte temporal que aconteceu ontem, né? Então aí ele apresenta a causa para essa consequência, né? Certo? Para esse resultado. Para vocês não acharem que eu que invento essas frases, né, eu peguei aqui também um trecho de uma letra de música, né? Essa música aqui ela é conhecida, é da dupla Maiara e Maraísa, que diz assim, garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer. Aqui nós temos também uma relação de causa e consequência. Veja aqui que ela faz um pedido, né? Ela, porque eu digo ela
por conta que as intérpretes, né, são mulheres. Mas o eu lírico, né, o eu lírico faz um pedido. Troca o DVD, certo? Aqui, esse pedido troca o DVD. Agora, por que essa troca de DVD, né? Por que trocar o DVD? Primeiramente, né, que é uma música um pouco antiga, né? Esse negócio de DVD hoje até já está meio ultrapassado, né? Mas é porque as pessoas iam para os lugares e aí o restaurante, o bar, enfim, né? Colocava lá tocando o DVD lá com aquelas músicas que, logicamente, né, eram as músicas da moda, eram as músicas mais tocadas, né? Você não vai para um lugar que toque só música que você não goste, né? Você vai para os lugares que tocam música que você gosta, certo? Sejam aquelas mais da moda, mais atuais, ou então também, se você é aquela pessoa mais da velha guarda, né? Você vai para alguns lugares mais reservados que toca isso, né? Certo? Aqui em Teresina tem lugar que toca algumas músicas mais antigas, né? Esdrúxulamente chamado, né? Eu vou falar assim porque é popular, gente, não sou eu que estou inventando isso, né? Mas esses lugares que tocam isso tem um nome bem esdrúxulo, né? Forró dos velhos, não sei por que chama assim, né? Forró dos velhos, mas enfim. Então troca o DVD que essa moda me faz sofrer. Então veja que esse pedido aqui é em razão de algo. Qual é a razão que gera esse pedido, né? A moda, a música que está tocando, a moda é uma música, certo? Que está tocando, que faz o eu lírico sofrer. Isso gera uma consequência. Essa causa aqui, né? A gente pode dizer que é um problema e solução. Qual é o problema? Está tocando aquela música que faz a pessoa sofrer. Aí toca uma música, meu Deus, essa música me faz sofrer. Não quero mais ela não. Aí chama o garçom e pede para ele trocar o DVD, certo? Então nós vemos aqui problema e solução, só que invertidos, né? A solução está aqui, qual é a solução? Trocar o DVD. E qual é o problema? A moda que faz sofrer, certo? Então nós observamos isso, o problema e solução aqui. Causa, no caso, vai ser o problema e a solução vai ser a consequência. Então nós temos aqui a consequência é troca o DVD e a causa, essa moda me faz sofrer. Próximo, deixa eu apagar aqui para a gente poder analisar aqui o próximo rapidão. Esse aqui tá fácil. Gente, quando aparecer esse tanto que aqui, nem tenho medo. É causa e consequência. Esforçou-se tanto que desmaiou. Olha aí a causa. O esforço, né? E a consequência, desmaiou. Então, fica bem fácil. Aqui o que eu estou mostrando para vocês é uma evidência linguística. Quando aparecer tanto que, sem medo de errar, viu, gente? O como, esse como aqui também ele vai ajudar muito, certo? Ele geralmente é de causa, mas tenha muito cuidado quando ele não for de comparação, né? Então, comia como um condenado, né? Aí eu estou comparando ele, né? E esse quezinho também sozinho, muitas vezes ele pode ser também de consequência, né? Causa e consequência. Mas ele é um pouco mais complicado analisar só por ele. Tem que analisar a relação lógica. Vamos à questão? Olha aí a questão. Um trecho aí, a gente até já leu esse trecho na aula passada, vamos ler novamente, né? Do romance O Pequeno Príncipe, né? Só lembrando que romance não precisa ser uma história de amor entre pessoas, né? Romance é uma história de vida, né? Um recorte da história de vida de alguém. O autor é Antoine de Saint-Exupéry, né? Eu penso que se pronuncia assim, mas vamos lá, meu francês anda longe de ser francês. Vamos lá. Vivi, portanto, só, sem amigo, com quem pudesse realmente conversar. Até o dia, cerca de 6 anos atrás, em que tive uma pane no deserto do Saara. Alguma coisa se quebrara no motor. E como não tinha comigo mecânico ou passageiro, preparei-me para empreender sozinho um difícil conserto. Era para mim questão de vida ou de morte. Só dava para 8 dias a água que eu tinha. Na primeira noite adormeci, pois, sobre a areia, a milhas e milhas de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que o náufrago numa tábua, perdido no meio do mar. Imagina então a minha surpresa quando, ao despertar do dia, uma vozinha estranha me acordou. Galera, aqui o narrador, o personagem, ele está contando o dia que aconteceu com ele, né, esse incidente, certo? O problema no seu avião, o avião dele
deu um problema e ele teve que fazer um pouso meio que forçado. E esse pouso, né, foi no meio do deserto do Saara, que é um lugar totalmente solitário, desabitado, né, seco, sem água, sem comida. E aí ele começou a ver que estava numa situação ruim, né? E só tinha uma água que durasse durante 8 dias, né? Ele nem cita aqui comida, né? Como é que ele se virou com comida? Enfim. E aí ele está falando o quê? Que como não tinha nem mecânico, e é lógico, não tinha mecânico nem com ele, nem por perto, né? Estava num lugar isolado, e também ele viajava sem nenhum passageiro, agora ele sozinho tinha que consertar isso. E é nessa frase que nós vamos analisar. Olha só, como não tinha comigo mecânico ou passageiro, preparei-me para empreender sozinho um difícil conserto. O trecho sublinhado indica uma consequência, uma comparação, uma condição ou uma causa. Galera, aqui eu vou dar essa dica com dor no coração. Assim, porque geralmente quando vier uma questão que tenha causa e consequência, certo? A boa chance de uma das duas ser a resposta. Ou seja, vocês podem isolar as outras duas, certo? Então vocês podem. Vamos fazer isso, né? Eu vou fazer isso aqui agora, rapaz, é meio como se fosse concurseiro. Vocês não são concurseiros, viu, gente? Aqui é só para vocês terem essa malícia na hora, né? Tenham essa malícia. Quando vocês virem uma questão que tenha causa e consequência em duas alternativas assim separadas, fiquem nessa malícia, rapaz. Aqui há boa chance de ser causa e consequência. Uma evidência linguística também que coopera para isso, o como, né? Mas o como pode ser comparação também, professor? Pode. Então a gente não vai se precipitar já para dizer que é causa e consequência, lógico, né? E até porque ele está pedindo separado, ou vai ser causa ou consequência, não vai ser os dois juntos. Quando for os dois juntos, não, aí você analisa tudo tem que ser feito análise. Mas vamos lá. Ele diz o seguinte, como não tinha, né, comigo mecânico ou passageiro, ou seja, a razão apresentada, né, o problema para ele é esse, ele não tem mecânico e nem passageiro. Qual é a solução? É se preparar para sozinho ele consertar, né, o avião dele, certo? Então nós temos aqui o problema, certo? E nós temos aqui a solução. Aí eu disse para vocês, quando de um lado eu acho o problema, é porque esse problema é a causa, certo? E quando do outro lado eu acho a solução, é porque é a consequência. Então, gente, o trecho sublinhado vai ser o quê? O trecho sublinhado vai ser a consequência. Belezinho? Olha aí como é fácil. Então, chegamos ao fim dessa nossa aula e eu agradeço a todos vocês. Valeu, galerinha. Até a próxima.